Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar que o gato está mordendo ou arranhando sua mão, seu pé, sua perna, seu braço. Qual é a mensagem do seu subconsciente com relação à linguagem de associação que são os sonhos? Então, quando na história, na narrativa do seu sonho, se encaixa a figura de um gato arranhando sua mão, seu pé, às vezes seu rosto, tentando chamar a sua atenção de alguma forma ou mesmo bravo. Trata-se de aprendermos a dar mais ouvidos à nossa intuição, à nossa voz interior da sabedoria, à nossa voz espiritual. Nós vamos entender por que o nosso subconsciente associa a imagem de um gato tentando chamar a nossa atenção com a nossa intuição. E isso está relacionado ao fato da independência dos felinos, em razão da inteligência que esses animais têm. E com relação à inteligência, como que se dá esse entendimento de que um animal ele tem uma capacidade de pensar maior do que os outros com relação à sua inteligência. Então vão ser com relação a alguns aspectos. O primeiro é a capacidade de memória. O segundo, a capacidade e velocidade de processamento de ideias. O terceiro é sobre insights, ou seja, ideias abstratas oriundas do nada que aparecem na mente de um ser vivo. Depois temos também a capacidade de observar e relacionar os fatos observados. E também a capacidade de aprender e reter o que aprendeu. Então, com relação a alguns desses itens, nós temos algumas, vamos dizer assim, escala de inteligência na vida dos animais. E como nós estamos falando dos gatos e essa associação que o nosso subconsciente faz entre intuição e gato, nós temos que também entender algumas coisas com relação a esses felinos. Os gatos, eles não se submetem a ordens. E por que não se submetem a ordens? Porque eles são extremamente independentes. No sentido prático, é aquilo que, se você não comer, se você não fizer isso, eu não vou te dar comida. Não importa para eles, eles vão caçar, eles sabem caçar. Então, eles não se submetem a ordens. Eles sabem até onde o cão do vizinho alcança. Ou seja, eles têm uma noção de espaço. Tamanha é a inteligência dos felinos. Então, eles já analisaram até onde, por exemplo, vai a corrente de onde um cachorro está preso. Então, eles vão até perto desse cachorro e provocam ele também. Um gato também ele tem um miado próprio para cada situação. Ou seja, ele tem uma linguagem própria. Ele tem também o deslocamento oculto e permanência de objetos com relação a esse entendimento. O que é isso? Ele é capaz de prever alguns acontecimentos que podem acontecer com relação a alguns objetos, como por exemplo, derrubar esse objeto de cima de uma mesa. Ele tem a previsão, ele sabe que esse objeto vai cair e ele faz de propósito. E também eles são mais inteligentes que o cachorro no sentido de adaptação a situações adversas. Eles se adaptam melhor a situações mais difíceis. Em razão de toda essa inteligência e principalmente independência dos felinos, é que o nosso subconsciente faz essa associação entre eles estarem chamando a nossa atenção no sonho com relação da nossa intuição querer nos dizer algo. Então, nós temos essa associação entre gatos e intuição, em razão da independência desses felinos. E com relação à intuição, o que é a intuição? O que é essa voz interior que temos dentro de nós? Intuição é a chamada inteligência espiritual. Essa inteligência espiritual é uma forma de conhecimento que está dentro de nós, embora nem todos saibamos ouvi-la. É uma inteligência ligada ao nosso espírito, é uma inteligência ligada a essa parte dentro de nós
que mesmo com o fim do nosso corpo físico, da matéria, ela continua existindo em nosso espírito. Ela é produto, a intuição é produto da capacidade da mente de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, graças a muitas conexões existentes. E aqui vem uma curiosidade bem legal sobre intuição. Esse bonequinho representa você. E aqui em cima, muitos outros espalhados por todo o planeta. Cada figura dessa tem a sua própria intuição, a sua própria voz espiritual em seu interior. E essa intuição, ela está conectada com todas as outras intuições de outras pessoas espalhadas em todo o planeta. Ao mesmo tempo que todas essas conexões, elas estão também interligadas a uma espiritualidade superior. Como se daria isso? É o mesmo que ocorre com as redes de computadores ligadas na internet, por exemplo. Cada família tem um computador em casa. Cada computador desse pode se comunicar com outro computador de uma outra família, por exemplo. E todos eles estão conectados numa mesma fonte comum, a internet, a web, como se chama. Então, quando nós precisamos de algo, de uma orientação, nós precisamos fazer uma escolha importante. E na nossa própria mente não tem informações suficientes para isso. O que a nossa alma, o nosso espírito vai fazer? Ele vai buscar algum tipo de experiência semelhante aonde? Na vida de outras pessoas que nós estamos conectados. Em experiências que essas pessoas passaram, semelhantes a que nós estamos passando. E caso elas não possuam, ele vai buscar também na espiritualidade superior. Essa espiritualidade superior é que os antigos chamavam do Espírito de Deus, do Espírito Santo. É a espiritualidade superior na vida dos seres humanos, que todos conectam, a todos interligam. Então, quando nós falamos de ouvir a nossa intuição, é dar ouvidos ao que a nossa espiritualidade interior está tentando nos dizer. E essa espiritualidade interior conecta conosco, não só nos direcionando informações que temos guardadas em nós, mas informações que tem guardadas tanto na nuvem, vamos chamar assim, da espiritualidade superior, como experiências que outras pessoas passaram semelhantemente. Então, quando essa espiritualidade superior, essa intuição tenta nos comunicar algo, ela já tem previsão do que pode acontecer conosco. Ela tem uma capacidade gigantesca de fazer cálculos ao mesmo tempo e saber, de acordo com o que nós estamos fazendo no momento das decisões e escolhas que estamos tomando, o que isso vai ocasionar. Sem contar que, como a espiritualidade superior faz parte do éter, faz parte da espiritualidade geral, e ali o tempo não ocorre como na matéria, não corre como na matéria. Então passado, presente e futuro se entrelaçam como uma linha só. A espiritualidade superior, ela tem sim capacidade de previsão do futuro. Por isso que nós devemos escutar essa inteligência superior que habita dentro de nós. Como saber quando é a intuição que está falando ou quando é nós mesmos? Para fazermos isso, nós precisamos saber separar o que é medo dentro da nossa voz interior e o que é nosso desejo. Então, separando esses dois sentimentos, o que é medo e o que é nosso desejo, nós vamos poder escutar melhor esse sussurro da alma que é a intuição. Pessoas com baixa autoestima, elas têm mais dificuldades em escutar a sua intuição. Elas têm certa deficiência em acreditar nessa inteligência intuitiva
que habita dentro delas, em função de desconfiança em relação a tudo que vem do seu interior. Então, pessoas que têm baixa autoestima, elas têm essa dificuldade mesmo em acreditar que essa voz interior delas esteja direcionando elas para um caminho correto, um caminho perfeito. Porque se elas não acreditam nem nelas mesmas, como elas vão acreditar numa voz que fala em seu interior? Então, essas pessoas elas têm que melhorar o seu desempenho com relação à autoconfiança, melhorar essa autoestima, para então aprenderem a escutar a intuição. E aí, separando os sentimentos de medo, separando os sentimentos de desejo, nós podemos escutar a nossa intuição. Na prática, como isso se daria? É quando nós temos, por exemplo, que tomar uma decisão em nossas vidas com relação a um emprego futuro, aceito ou não. Então nós temos que colocar no papel, quando não fazemos isso automaticamente, mentalmente, mas os prós e os contras, saber quais são os nossos medos, o que realmente é nosso desejo e escutar o que a intuição diz sobre isso. Às vezes a intuição quer dizer assim, mesmo que você vá ganhar um pouco mais, mas será que vai valer a pena? Te satisfará emocionalmente, psicologicamente, com relação aos teus caminhos? Isso fará bem ao seu emocional? Então, nós temos que escutar, tá? Essa voz interior e saber separar medo e desejo. Nós sabemos que o nosso coração é enganoso e às vezes os nossos desejos nos enganam. Queremos algo e quando nós conseguimos isso, nós vemos que realmente não era aquilo porque trouxe certo prejuízo em nossas vidas. E isso não estou falando só de prejuízo material, mas prejuízo psicológico e emocional. Então, quando nós sonhamos que um gato, seja nosso, seja de outra pessoa no sonho, ele está de alguma forma tentando chamar a nossa atenção, geralmente vai ser mordendo a mão ou os pés, arranhando, puxando a calça. De alguma forma ele quer, por exemplo, te imobilizar, ele quer puxar você contra a sua vontade. É a sua intuição falando. O seu subconsciente faz essa associação, como dissemos, em razão da alta inteligência dos felinos e dessa intuição, essa inteligência espiritual que temos dentro de nós e que está conectado com muitas pessoas em todo o planeta e também conectado com a espiritualidade superior. E a mensagem do seu subconsciente é para que não tome decisões precipitadas em sua vida. Comece a ouvir mais a voz interior da sua intuição. A sua intuição ela vai poder usar conhecimentos que você tem já guardados em sua mente, como nós dissemos aqui, e também os chamados insights, que nós falamos agora há pouco. Vão ser ideias que vão surgir do nada, que você nunca teve. Essas ideias, esses insights, eles vão ser de experiências que outras pessoas passaram, e da própria espiritualidade superior tentando te orientar em alguma direção. Então são sussurros da alma, sussurros do espírito, sussurros de vivências de outras pessoas, seja no passado, essas pessoas podem ter vividas no passado, podem estar vivendo no presente e também podem estar vivendo no futuro. Por quê? Porque na espiritualidade superior, onde é o éter, o tempo não corre de igual modo para a matéria. Lá é como se o tempo fosse eterno. Então ela tem acesso à vida de todas as pessoas ao mesmo tempo que viveram no planeta, que estão vivendo e que ainda vão viver. Ouça a sua intuição se você teve um sonho como esse, de um gato estar tentando arranhar ou morder você. Você vai saber se direcionar quando você escutar mais a voz interior que vem de dentro, sussurro da sua alma, do seu espírito. É o mesmo que falar para você dar maior vazão à sua espiritualidade, para deixar ela também falar. Um exercício bem prático com relação a isso, a colocar mais essa espiritualidade em ativo em nossas vidas, é através das orações e meditações que vamos fazer. Então muitas pessoas, quando elas vão orar ou vão meditar, por exemplo, elas têm costume de só elas falarem. Só elas querem falar e de certa forma até para terminar quanto mais rápido possível para poderem deitar ou descansar ou se alimentar.
Nas orações e meditações que nós vamos fazer, nós temos que ter um tempo em silêncio. Para começar, nós temos que começar em silêncio. Por quê? Porque nós precisamos deixar o nosso organismo se adaptar a esse início de oração. Então, aquela pulsação do coração que está às vezes agitada, circulação sanguínea bem movimentada, elas têm que se acalmar. Então você pode fazer de joelho, sentado, deitado, de pé, mas ficar um tempo em silêncio, esperar o organismo se adaptar a essa parada, para daí sim você começar a extravasar algumas palavras que estão guardadas dentro de você. Uma outra dica é você não copiar frases prontas ou rezas prontas ou orações. Deixe as palavras virem de dentro. Não importa, não fique com vergonha se Deus, a espiritualidade superior, o Espírito Santo vai achar feias suas palavras. O que interessa a eles é a sinceridade do seu coração. Quando essas palavras começarem a vir, deixe elas saírem do jeito que vierem. E durante essas orações, permaneçam em silêncio algum tempo. Deixe também palavras virem, apenas tente escutar lá dentro, uma vozinha que fala lá dentro da tua cabeça, do teu cérebro. Então você vai compreender, você vai começar a escutar mais essa espiritualidade interior que mora dentro de você. Essa intuição, essa inteligência espiritual. Isso não vai ser do dia para a noite que você vai conseguir. Isso vem através de prática, de hábito. E aí, com o tempo, quando você começar realmente a seguir os conselhos dessa sua intuição, você vai ver que sua vida vai melhorar bastante, porque vai estar seguindo o conselho de alguém que acompanha a nossa evolução desde o dia em que a humanidade foi criada até o dia que a humanidade terá o seu fim. Então, escute mais a sua intuição, a voz interior da alma. Você vai começar a ver possibilidades em sua vida que não via antes. E aí vai acabar se dando muito bem em muitos caminhos que você vai tomar por seguir conselhos de alguém que realmente se preocupa com você. Qualquer dúvida com relação a esse assunto, deixa nos comentários, eu estarei lendo e respondendo, tá? Se vocês quiserem relatar nos comentários, compartilhar conosco alguma experiência que tiveram com sonhos envolvendo gatos tentando chamar sua atenção, mordendo, arranhando, também deixa nos comentários. E caso de dúvidas, deixa sua dúvida, estarei lendo e respondendo. No mais, tenham bons sonhos, Deus abençoe muito a vida de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!